Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galera, então, só para vocês terem noção, essa parte de reta, nós finalizamos a matéria. Nós vimos lá equação geral, equação reduzida, coeficiente angular, coeficiente linear. Nós vimos retas paralelas e retas perpendiculares. Nós já fizemos também atividades avaliativas sobre esse assunto. Então eu vou dar como encerrado esse assunto, tá ok? Eu não sei se vocês já acompanharam ou estão acompanhando o aplicativo do governo. Nós vamos estudar agora circunferência. É claro, vocês também devem ter percebido que caiu o exercício sobre circunferência na AAP. É porque essa matéria, galera, ela ainda é decorrente do primeiro bimestre. Mas eu vou colocar só circunferência, que é o que mais cai na... Você viu, né? Caiu na P. E naquela provinha de final do ano, o Saresp também cai questões sobre circunferência, tá ok? Já vou antecipar um pouquinho. Existem dois tipos de equações da circunferência. A equação reduzida da reta, que é bem mais simples, e a equação geral da circunferência. Então existe duas equações, a equação reduzida da circunferência, não sei se eu falei da reta, mas existe a equação reduzida da circunferência e a equação geral. Nós vamos estudar, galera, só a equação reduzida da circunferência, aqui nessas aulas remotas, tá ok? Se no futuro a gente voltar para a escola e sobrar um tempinho, que eu ainda estou pensando ainda como é que vai ser nosso cronograma das aulas, aí lá para próximo do Saresp ou do Enem, vou ver se eu faço alguns exemplos sobre a equação geral, mas não é nada tão difícil não. Eu vou preferir nas aulas remotas só fazer então a reduzida, tá ok? Então vamos lá. Então vamos lá, galerinha. Isso aqui no caderno, tá ok? A circunferência. Então, como eu mencionei antes, nós vamos estudar apenas a equação reduzida da circunferência. Então, uma circunferência com centro C. Então, sempre quando você vê algum exercício falando sobre circunferência e tiver esse C no par ordenado, esse C significa o centro da circunferência. Aí lembra, o primeiro valor então vai ser o XC e o segundo valor aqui, que é da ordenada, vai ser o YC. A gente vai estudar na fórmula que o raio da circunferência ele chama de R mesmo, tá ok? E todo o conjunto de pontos que escreve a circunferência é chamado de ponto P. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que é a equação reduzida da circunferência? Galera, esse x aqui, ó, e esse y, eles sempre vão ter que ter, tá ok? Então fica, abre um parênteses aqui, né? X menos xc. Galera, esse xc eu deixei assim mesmo, de propósito, porque aqui, ó, é onde você vai colocar o valor do centro da circunferência, o valor do x. Então, a mesma continha que você faz para o x, você vai fazer para a variável y. Então, esse y aqui você deixa. E o que acontece? Esse yc é justamente o valor que você vai trocar pelo centro da circunferência. Observe que ambos estão entre parênteses e elevado ao quadrado. Depois eu vou explicar o que muita gente erra nessa fórmula, tá ok? E aqui, para finalizar, tudo isso tem que ser igual ao raio ao quadrado. É claro, galera, aqui eu estou começando já pela reduzida, mas tudo bem. Como eu falei, depois, se for possível, eu faço uma da geral, tá bom? A gente explica tudo isso daí. Então, só para ficar aqui como uma legenda, né? O XC e o YC são as coordenadas do centro da circunferência. O R na fórmula é o raio, tá ok? E cuidado, porque às vezes o exercício pode te dar o diâmetro. Só para vocês terem uma ideia, se o diâmetro ele fala que é 10, portanto o raio vai valer 5. Lembra, o diâmetro é 2 vezes o raio.
Um outro exemplo, se ele fala que o diâmetro é, 28, então quanto que vai valer o raio? O raio aqui, galera, vai ser 14. Eu não posso esquecer que depois disso, na fórmula, é o valor do raio ao quadrado. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu teria que fazer 5 ao quadrado, aqui ficaria 25 aqui na fórmula da circunferência. E já aqui teria que fazer 14 ao quadrado, que daria 196. Eu colocaria aqui o valor, tá ok? Mas a gente vai fazer exemplo, aí eu volto a falar sobre isso, tá bom? E o x e y são as coordenadas de um ponto P. São algum ponto que pertence a essa circunferência, tá ok? Vou fazer um desenho aqui no plano cartesiano para vocês entenderem a ideia. Então, ó, ele fez um plano cartesiano, aí aqui tá o XC e o YC. Então aqui, ó, esse ponto aqui, ó, que é o par ordenado, ele vai ser o centro da circunferência. O que acontece? O raio é o segmento que vai do centro da circunferência a qualquer extremidade dela. Ó, o raio é o segmento que vai do centro da circunferência a qualquer extremidade dela. Aqui eu tenho raio. Se eu ligar um ponto aqui, ó, que vai do centro a qualquer extremidade dela, aqui tem a mesma medida, galera. Isso aqui também é o raio. Se eu pegar esse segmento que vem do centro até qualquer extremidade dela, esse segmento aqui é o raio. Qual uma dica que eu posso já antecipar para vocês? É bom vocês sempre saber essa medida aqui, ó, que vai do XC até o ponto aqui, que é para você descobrir o raio. Depois eu passo um exemplo assim, se eu conseguir montar, né, isso aqui no plano cartesiano. Mas eu passo sim, pode ficar tranquilos quanto a isso. E o que é o ponto P? O que é esse X e Y? É qualquer ponto que pertence à circunferência. Vamos supor, esse ponto aqui, P, ele pertence à circunferência. Aí ele vai ter o valor do X e ele vai ter o valor do Y. Tem um outro ponto aqui. Aí ele vai ter um valor do X e ele vai ter um valor do Y. Tá ok? Galera, esse exercício assim, ó, ele caiu bastante quando nós tivemos a Olimpíada no Brasil, que tem aquele do arco e flecha. Tinha vários alvos, né? E o rapaz, aí tinha os pontos. Vamos supor, tinha um par ordenado lá. É que explicar assim, né, é meio complicado, infelizmente é difícil. Mas vamos supor, tinha vários pares ordenados. Vamos supor, 2 e 3. Vou dar um exemplo aqui, vai. 4 e 5 e... vai, 5 e 5. O que você teria que fazer? Você teria que meio que desenhar a circunferência e colocar esses pontos para ver se o ponto P que ele falou dá exatamente aqui na linha. Porque ele queria saber se ele tinha acertado o alvo no menorzinho, né? Vamos supor, se fosse 2 e 3, vamos supor que fosse aqui 2 e 3. Se fosse esse ponto aqui, vamos supor, não está próximo aqui do centro. Ele errou. Aí vamos supor 4 e 5. Vamos supor que o 4 é aqui e o 5 é aqui. Agora sim, ele conseguiu atingir o ponto máximo aí, né? No caso do arco e flecha. Mas galera, isso aqui depois eu levo para vocês os exercícios, a gente faz passo a passo, não se preocupe quanto a isso, tá ok? A ideia principal aqui, eu quero que vocês saibam encontrar o centro da circunferência, que é o C. Vocês têm que saber que o diâmetro é 2 vezes o raio e que o ponto P é o ponto que ele pertence à circunferência. Aqui, ó, tem um outro ponto P, aqui tem outro ponto P. Se caso ele te dá um exercício e ele te dá um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele não pertence à circunferência. Para o ponto pertencer à circunferência, tem que ser aqui, ó. Tá ok? Porque, galera, o que acontece? A circunferência, só para vocês terem uma ideia, a circunferência, ela só é o arco aqui, ó. Ela não tem nada dentro, ela é vazada.
Vamos supor, a cesta de basquete, ela é uma circunferência, tá ok? Agora, se você pega uma moeda, um exemplo, a moeda já é um círculo, galera. Aí por quê? Porque a moeda, ela tem o arco, ela tem a circunferência aqui, né? E a moeda, ela é preenchida. Então, a moeda, ela tem a circunferência e a área. Já a minha aliança aqui, ela é apenas uma circunferência. Por quê? Porque ela não tem área, galera. Tá ok? Ela só tem só o entorno dela, só a circunferência. Tá ok? Então essa é a diferença de circunferência para círculo. Se você pegar a moeda é um círculo, porque a moeda tem área e circunferência. A circunferência é apenas o entorno, tá ok? Acho que deu para entender mais ou menos a ideia, né? Então vamos lá ver os exemplos e exercícios. Ah, galerinha, esqueci de colocar lá no início, eu coloquei aqui, ó. Existe uma fórmula que é um caso particular. Qual que é a fórmula no caso particular? É quando o centro da circunferência é a origem, quando é o 0, tá ok? Aí você não precisa substituir, porque qualquer número menos 0 vai dar ele mesmo, e qualquer número menos 0 vai dar ele mesmo, tá ok? Esse é só o caso particular aí. Apesar que é muito raro cair nas provas aí. Mas fica aí, para quem quiser estudar, tá ok? Vamos aqui para o primeiro exemplo, ó. Encontre a equação reduzida de cada circunferência descrita abaixo. Galera, eu vou só escrever a fórmula aqui, ó, a primeira. Então, eu vou escrever a fórmula. X menos xc ao quadrado mais y menos o yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ok? Então, olha só. Aqui não está o centro da circunferência? Então, o primeiro é o xc e o segundo é o yc. E o raio aqui vale 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Quanto vale aqui o xc? Xc vale 2. E eu vou levar ao quadrado. E o yc vale 3. E eu também vou levar ao quadrado. É aqui, galera, que muita gente erra. Ó. Aqui tem que fazer o raio ao quadrado. O raio não é 3? 3 ao quadrado, galera, é 9. Galera, acredite, acabou o exercício. E isso aqui caiu na provinha lá que os terceiros anos fazem no final do ano, do Saresp. Quando eu fui conversar com eles, eu falei, pensei, vocês pelo menos recordaram, né? Pessoal, é facinho. Tá ok? Eu vou fazer o caso particular aqui. Coloquei de propósito agora. O centro não é 0 e 0? Eu vou só escrever a fórmula. Se eu fosse escrever a fórmula, x menos xc ao quadrado mais y menos o yc ao quadrado igual a raio ao quadrado. O que acontece aqui? Ó? Se eu trocar o xc por 0 e o yc também por 0, e quanto que é o raio ao quadrado? Não tem que fazer o raio não vale 2? 2 ao quadrado, 4. O que acontece? X menos 0, galera, vai dar o próprio x. E y menos 0 vai dar o próprio y. Então, na verdade, eu já poderia usar aqui, ó, o caso particular, que eu já ia cair direto. Como é que ficaria, então? Ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, qual que é o caso particular? Quando o centro é a origem, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu já posso utilizar o caso particular direto, porque eu sei que vai ficar x ao quadrado e o y ao quadrado, não vai interferir nada. Aí eu só faço o quê? O valor do raio ao quadrado. Como o raio era 2, eu fiz 2 ao quadrado, que dá 4. Galera, acaba aqui. Tá ok? Facinho, né? Então, coloquei mais 6 exemplos aqui, ó. O que acontece, galera?
Eu vou escrever a fórmula aqui em todos. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a raio ao quadrado. O que acontece, que nem eu falei lá para o terceiro ano do ano passado? Quando os valores do centro forem negativos, o que vai acontecer? Eu não tenho menos da fórmula? Quanto vale o meu xc? Não vale menos 2? Galera, esse aqui não pode errar, meu. Vocês estão no terceiro ano. Quando você tem o menos da fórmula e você tem o menos do ponto aqui, do centro, quando você faz menos com menos, aqui fica mais. E o mesmo pode acontecer com o ponto y. Por quê? Porque nós temos o menos da fórmula. E quanto que vale o YC? O YC vale menos 5. Como você não pode ter dois sinais consecutivos, menos com menos fica mais. E para finalizar, tem que fazer o valor do raio ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Galera, acabou. E eu vi a prova depois, que nesse dia eu lembro que eu fui aplicar a prova lá no Najib, né? Meu, era só ter feito isso. Eu espero que vocês não errem aí no final do ano, tá ok? Vamos fazer o D, que eu acho que muita gente tem dificuldade nisso aí. Eu vou escrever a fórmula x menos xc ao quadrado mais y menos o yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. X menos, quanto vale o xc? Não vale 4? Opa, maravilha. Mais y menos, quanto vale o yc? Vale 3. Eu não sei porquê, galera, vocês empacam aqui, ó. O raio não é raiz de 2? Vocês não tem que fazer raiz de 2 ao quadrado? Nós já vimos essas continhas aqui parecidas com o ano passado, quando nós vimos a geometria espacial e um pouco na trigonometria, que tinha raiz de 3. Mas enfim. Galera, raiz de 2 ao quadrado. Eu tenho que fazer raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. E quanto que vale a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, ó, fica 2, galera. Não se desesperem se cair raiz aqui no raio. Por quê? Porque sempre quando você fizer raiz de 2 ao quadrado, o resultado sempre vai ser o que está no radicando, ou seja, vai ser o 2. Um outro exemplo, se você faz raiz de 10, vou colocar raiz de 8, raiz de 8 vezes a raiz de 8, isso aqui vai dar raiz de 64. Quanto que vale a raiz de 64? 8. Então, qual que é a ideia? Sempre quando for uma raiz, se você tiver que, desde que seja raiz quadrada, né? Claro. Quando você eleva um expoente 2, vai dar o resultado final. Opa, aqui não tem raiz não. O resultado vai ser o próprio radicando, ou seja, o resultado vai ser o próprio número que está dentro. Tá ok? Então vai dar 8. Na dúvida, pode fazer no cantinho aí que vocês vão ver que vai dar. Ok? O E. Como aqui o centro é a origem, eu já não vou cair mais nessa. Eu já vou direto para o caso particular. E aqui eu tenho que ficar o raio ao quadrado. Quanto que é raiz de 5 ao quadrado? Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 25. Raiz de 25 que é 5. Tranquilo, tranquilo. A Uera agora complica um pouquinho. Observe o centro da minha circunferência. Eu não tenho zero para o x? Tenho. Eu tenho zero para o y? Não. Quando foi esse caso, galera,
o x já vai estar assim, ó. Não vai ter o parênteses. Quando o valor do x ou o valor do y for zero, ele já vai estar como se fosse no caso do particular. Igual tá aqui, ó. Porque é zero. Agora, pro y não. Pro y você vai ter que abrir o parênteses. Aí aqui não seria o menos o yc? Aí você tem o menos da fórmula. E o menos do yc vai ficar mais 1. E o raio? 4 ao quadrado? 4 ao quadrado vai dar 16. Então, se o exercício falar que trata-se de uma circunferência e você vê que não tem esse parênteses aqui, ó, elevado ao quadrado, você já tem que saber que esse valor aqui, ó, o centro dela é 0. Beleza? Vamos para o G. Eu coloquei o inverso, né? Aqui eu sei que o x vale 1, então vai ficar x menos 1, fecha ao quadrado, mais o valor do yc não é 0, então vai ficar no caso particular, vai ficar y ao quadrado. Observe que não vai ter nada aqui. E o raio? O raio não vale 2? 2 ao quadrado, 4. E o último, não menos importante, a ideia é a mesma. Aqui não tem zero. Então eu sei que eu vou ter que fazer x menos o xc, que é 1 ao quadrado, mais y. A fórmula é menos. Realmente, a fórmula é menos. Mas quanto que vale o yc? O yc vale menos 1. Então vai ficar mais 1 e eleva ao quadrado. E para finalizar, eu tenho que fazer o valor do raio ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar 25. Acabou, galera. Para nós não nos perdermos, vamos fazer a volta. O que seria a volta? Agora ele me dá o valor da minha equação aqui. Ele dá o valor da minha equação. E eu tenho que descobrir qual que é o centro e qual que é o raio da circunferência. Então vamos lá, tem que descobrir qual que é o centro e qual que é o raio. O centro. Galera, aqui que vem a grande jogada. Se na fórmula tiver negativo, o centro aqui, ó, ele vai ser positivo. Tá ok? Se na fórmula tiver negativo, o centro aqui vai ser positivo. E se caso aqui fosse positivo, o centro da minha circunferência seria negativo. E conforme eu falei, o que muita gente errou? Agora aqui, ó, quanto que vale o raio? O raio vale 25? Não, galera. Não vale 25. A pergunta é, qual número vezes ele mesmo que dá 25? Ou melhor, você tem que fazer, para descobrir o raio, tem que fazer a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Você tem que tomar cuidado, galera. Que nem depois eu conversei lá com o terceiro. Que esse valor aqui, ó, já é o valor do raio ao quadrado, tá bom? Não se esqueçam disso. Quando você tem uma equação da circunferência, esse valor aqui já é o valor do raio ao quadrado. Então, você tem que fazer ao contrário agora. Raiz quadrada de 25 é 5. O próximo, tem que descobrir qual que é o centro e qual que é o raio. Olha só, ele fala que é uma circunferência, que nem ele falou no enunciado. E aqui apareceu positivo, eu sei que o meu centro aqui, o valor do x, ele é negativo. Tem algum número junto com o y? Não, então eu sei que é 0. Entenderam a ideia? A gente está fazendo a volta. E aqui,
Esse valor aqui, galera, já é o valor do raio ao quadrado. A pergunta é, qual número vezes ele mesmo que dá 16? Para descobrir isso, basta você fazer a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. O item C tem que descobrir o centro e o raio. Eu já não caio mais nessa, ó. Se ele fala que é uma circunferência, se aqui está positivo, eu sei que o meu centro vai ser negativo. E aqui também está positivo, eu sei que o centro vai ser negativo. E o valor do raio? Ora, qual número vezes ele mesmo que dá 9? Se eu não sei, basta eu fazer a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 dá exato? Dá. Dá 3. Acabou. O D. Como trata-se de uma circunferência e eu não tenho o valor do x, eu sei que o centro aqui, ó, o valor do xc vai ser 0. E o do y? Opa, está positivo aqui na fórmula. Se está positivo, eu sei que o centro, o valor do yc tem que ser negativo. E o raio? Qual número vezes ele mesmo que dá 1? Em outras palavras, tem que fazer a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 dá exato? Dá. É o próprio 1. Tá acabando, galera. O E. Eu preciso calcular o centro e o raio. Tem algum número com x aqui? Não, então eu sei que aqui é 0. E com y, tem algum? Também não, então eu sei que também é 0. Esse é o caso da origem. Eu sei que essa circunferência aqui, ó, desculpa, o centro aqui é a origem, é o 0, 0. E aqui, ó, qual número vezes ele mesmo que dá 49? Em outras palavras, raiz quadrada de 49 dá exato? Dá. Dá 7. E só para vocês não desesperarem aí, que eu nunca vi como vocês ver fração para, não tem problema. A ideia é a mesma. Se aqui está negativo, como está uma circunferência, o centro vai ser positivo. Então vai ser 1/3 para o x. E para o y, como está positivo, eu sei que o centro da circunferência ele tem que ser negativo. Então vai dar menos 1/5. Agora o raio. Aqui, galera, tem algum número vezes ele mesmo que dá 5? Nós não temos que fazer a raiz quadrada? Raiz quadrada de 5 dá exato? Não. Então raio vale raiz quadrada de 5. Acabou, galera. Esse exercício 3 aqui, galera, já é um exercício de vestibular. Vamos lá. Ele pede para escrever a equação reduzida da circunferência de centro 0, 0 e o raio valendo 3. Como eu sei que é o caso particular, eu sei que então que vai ser o x ao quadrado mais o y ao quadrado igual a... Aqui que eu não posso esquecer, galera, é o valor do raio ao quadrado. Tem que fazer 3 ao quadrado, vai dar 9. Galera, pode ter certeza. Eu não me recordo da AP. Não tenho aqui em mãos. Mas com certeza se cai alguma coisa assim, vai dar alguma alternativa que aqui é 3. Pode ter certeza disso. Não posso esquecer que esse é o valor aqui, ó, o valor do raio ao quadrado. Então até aí, tranquilo. Já respondi a primeira pergunta. Já não zerei na prova. Mas vamos ver o que ele pede no próximo. Verifique quais desses pontos, aí ele deu o valor do A, do B e do D, pertence à circunferência. O que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu vou testar para todos os pontos. Primeiro eu vou testar para o ponto A. Eu vou escrever a minha equação.
x ao quadrado mais y. Acho que cortou aí, alguém me ligou, galera. Então eu escrevi a equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Essa é a minha equação. Eu não tenho que testar para o ponto A. Ponto A não é 0 e 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que trocar o x por 0, ó, ponto A. É 0 e 3. Eu vou trocar então o x por 0 e o y por 3. Se a minha igualdade for verdadeira, esse ponto pertence à reta. 0 ao quadrado dá 0. E 3 ao quadrado dá 9. 0 mais 9 dá 9. 9 é igual a 9? Sim. Então o ponto A pertence à circunferência. O ponto A pertence à circunferência. Geralmente, galera, eu não sei como é que está no nosso livro didático, mas a abreviação da circunferência é assim, ó. É uma circunferência com um pontinho dentro. Se vocês verem em algum livro esse símbolo aqui, ó, esse símbolo é o símbolo de circunferência. Beleza? Então vamos verificar o ponto B. Ponto B é 2 e raiz quadrada de 5. Então vou escrever minha equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Eu vou trocar o x por 2 e o y por raiz quadrada de 5. Vou colocar entre parênteses porque está entre raiz, vai. Só para não ter confusão. 2 ao quadrado dá 4. Mais raiz de 5 ao quadrado, eu vou ter que fazer raiz de 5 vezes a raiz de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 25. Quanto que dá a raiz de 25? Dá exato? Dá 5. 4 mais 5, 9. O ponto B pertence à circunferência? Sim, o ponto B pertence à circunferência. Vamos abreviar aqui, ó. Vamos aproveitar o embalo, galera, e fazer para o ponto C. O ponto C é menos 2 e menos 3. Sempre quando aparecer número negativo, galera, tem que colocar entre parênteses aqui, porque a gente vai ter que levar ao quadrado. Então vai ficar um menos 2 ao quadrado mais, abre parênteses, menos 3 ao quadrado igual a 9. Menos 2 ao quadrado, lembra que sempre quando você leva um expoente par vai dar positivo. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 3 ao quadrado, como o expoente é par, vai dar positivo. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. 4 mais 9 vai dar 13. E o 13 é igual a 9? Não, 13 é diferente de 9. Então o ponto C não pertence à circunferência. É isso aí. Galera, se fosse para você ver se ele acertou o círculo, isso aqui estaria fora, tá ok? Só para não ter dúvida, eu vou fazer o mesmo exercício, só que agora o centro não é a origem, tá ok? Ele pede para escrever a equação reduzida da reta, de centro 3 e 4 e o raio valendo 5. Então vamos lá, x menos o xc. Quanto vale o xc aqui? Vale 3 ao quadrado mais y menos. Quanto vale o yc? Vale 4 ao quadrado. O que eu não posso esquecer é que o valor aqui na circunferência é o valor do raio ao quadrado.
Então, 5 ao quadrado vai dar 25. Beleza, galera. Primeira etapa aqui já era. Já fizemos. O que ele pede agora? Ele pede para verificar quais desses pontos pertence à circunferência. Esse aqui eu vou fazer pelo ponto A primeiro. Ponto A, que é 0, 0. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x agora, vou escrever a equação, vai. Y menos 4 ao quadrado igual a 25. Eu vou ter que trocar o x por 0. E o y também por 0. Agora, cuidado que eu vou ter que fazer de uma vez só. Eu tenho nada. Gasto 3. Eu estou devendo 3. Menos 3 ao quadrado, eu sei que vai dar positivo, porque meu expoente é par. Sempre quando você fizer essa potência aqui, galera, vai dar positivo, porque o expoente aqui sempre vai ser 2. E 2 é par. Então, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Mais. De novo, eu tenho nada. E gasto 4, eu estou devendo 4. Menos 4 ao quadrado, eu sei que vai dar positivo. Menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 ao quadrado. 4 vezes 4, que vai dar 16. Para finalizar, 9 mais 16, 25. Então, o ponto A pertence à circunferência? Pertence. O ponto A pertence. Ponto A pertence à circunferência. Vamos fazer agora para o ponto B. Qual que é o ponto B? 3 e menos 1. Vou escrever a fórmula aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Então agora tem que trocar o x por quanto? Eu vou trocar o x por 3. E vou trocar o y por menos 1. Três menos 3 vai dar 0. 0 ao quadrado vai dar 0. Menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. Olha a ideia. Eu devia 1. Depois fiquei devendo 4. Quanto que eu devo? Eu devo 5. Menos 5 elevado ao quadrado vai dar positivo. 5 vezes 5 vai dar 25. 0 mais 25, 25. Então, o ponto B pertence à circunferência? Sim, o ponto B pertence. O B pertence à circunferência. Estou abreviando aqui. Só para caber aqui para vocês. Então, agora vamos fazer o ponto C. Qual que é o ponto C? 4 e 3. Eu vou escrever a fórmula x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 25. Eu tenho que trocar o x por 4. E eu tenho que trocar o y por 3. Não sei se cabe aí para vocês visualizarem aí, galera. 4 menos 3 dá 1. 1 ao quadrado, 1. Mais, eu tinha 3 e gastei 4, eu estou devendo 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Sempre aqui quando você fizer ao quadrado, independente de qual seja o número, vai dar positivo. 1 mais 1 vai dar 2. 2 é igual a 25? Não. Então o ponto C, ele não pertence. Esse aqui não pertence. Não pertence.
tens. É isso aí, galera. Então eu fiz o exemplo quando é a origem, é claro que é o mais fácil, porque você não tem que se preocupar em fazer essa subtração aqui, né? E eu fiz um outro exemplo quando ele te dá o centro que não é a origem. Tá ok? Galera, equação rei da circunferência é isso aí. Beleza? Vamos ver só mais um, é o último, prometo. Galerinha, o último exemplo aí, prometo pra vocês. O que pode cair também? Pode cair que o exercício ele te dá o gráfico da circunferência. Aí com ela você vai ter que descobrir qual que é o centro, qual que é o raio e depois escrever a equação. Então, uma coisa que eu sei que vocês não vão ter dificuldade em descobrir qual que é o centro da circunferência. O centro aqui, ó, quanto que vale o x da circunferência? Vale 2. E o y vale 1. Até aí, tranquilo. Se eu for escrever a equação, que é que ele pede, então vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual. É agora que o bicho pega, galera. Eu tenho que descobrir o raio. Como é que eu faço para descobrir o raio? Vocês têm 4 opções. Sempre vocês vão ter 4 opções. Qual que é a primeira opção? Tá vendo o centro aqui? Da onde está meu dedo? O centro aqui não vale 1? Do 1 para chegar no 0, quanto que tem aqui essa distância? Do 1 para chegar no 0, o raio aqui vale 1. Essa é a primeira opção. A segunda opção. Quanto que vale aqui, ó? Não está no 2? Para chegar até aqui, 2 para chegar no 3, quanto que vale o raio? Vale 1 também. Essa é a segunda opção. Ou você faz na vertical, ou você faz na horizontal. Qual que é a terceira opção? Você está no centro, que vale 1. Para chegar até aqui, ó, que vale 2, 1. Para chegar no 2, o raio também vale 1. Essa é a terceira opção. E a quarta e última opção, você vai ser daqui, ó. O centro, que vale 2, você vai chegar até aqui, ó, que vale 1. 1 para chegar no 2, então quer dizer que o raio também vale 1. Galera, eu fiz as 4 opções aí. Não tem outra maneira quando te dá o gráfico para você descobrir o raio. Você tem que fazer uma dessas. Ou na vertical, indo do centro para baixo ou do centro para cima, foi o que eu fiz aqui. Todos dá 1. Ou na horizontal, que você vai do centro para a direita, que deu 1, né, do 2 para o 3. Ou você vai do centro da circunferência para a esquerda. Aí de 1 para chegar no 2 também dá 1. Só que na fórmula é o valor do raio ao quadrado. 1 ao quadrado vale 1. É isso aqui. E esse exemplo, quando eu tenho o gráfico, para mim, acho que é o mais difícil. Porque muita gente se perde na hora de descobrir o raio. O próximo aqui, ó. Primeiro eu vou descobrir o centro. Do x. Quanto que vale o x aqui, ó? Vale 5. E o y vale menos 4. Beleza. Então eu sei que a minha equação vai ser mais ou menos assim, ó. X menos 5. E cuidado. Você tem o menos da fórmula e o menos do ponto. Aqui vai ficar mais. Galerinha, até aqui tá lindo. Agora que vem a dificuldade. Eu tenho que descobrir o raio. Primeiro eu vou fazer na horizontal. Aqui não é 5. Tenho que chegar aqui, ó. Aqui, galera, não sei se dá pra vocês verem, mas tá no 8. 5 para chegar no 8. Quantas unidades eu andei aqui? Andei 3. Então quer dizer que o raio vale 3. Você pode falar, professor, mas vai ser muito difícil. Eu gosto de fazer na vertical de baixo para cima. Então tá bom. Aqui, ó.
o centro não está no menos 4? Menos 4 para chegar no menos 1. Quantas unidades você andou do menos 4 para chegar no menos 1? Você andou 3. Galera, o raio sempre tem que ser positivo. Se você fala assim, não, professor, eu gosto na horizontal que vai do centro para a esquerda. Tá bom. Aqui não vale 5. Para você chegar aqui, ó, que vale 2. 2 para chegar no 5, você andou quantas unidades? 3. Aí sempre tem aquele Christopher na sala que, pelo amor de Jesus Cristo, fala, não, professor, eu gosto de fazer na vertical do centro para baixo. Tá bom. Aqui então vale menos 4. Menos 4 para chegar no menos 7. Você andou quantas unidades? Você andou 3. Então quer dizer que o raio da circunferência é 3. Só que vocês não podem errar, pelo amor de Jesus Christ. O valor que vem aqui, galerinha, é o valor do raio ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E finish. Galerinha, é isso aí. E acredite, a equação reduzida da reta é o mais simples. Não pode errar. O que você tem que saber? Você bateu o olho, falou que a circunferência, você tem que saber que o centro aqui é positivo e que o raio, basta você fazer a raiz quadrada para descobrir o raio. Tá ok? Quando você vai escrever a fórmula, você tem que levar o raio ao quadrado. Foi o que nós fizemos aqui. Galera, tudo de bom para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida pode me procurar sem problema nenhum. Estarei sempre disposto a ajudá-los. Tá ok? Só não pode abandonar o Brunão. Beleza? Beijo no coração de vocês. Fui!